Millonario expulsa traidora por filho desconhecido. Década después, segredo impactante. Helena siempre teve una vida cheia de glamour. Filha de un casal abastado, creció cercada de amor y conforto en un belo apartamento no centro de la ciudad. Cuando conoció Marcos, un joven empresario promisor, a paixón apegó de sorpresa. Era el hombre de sus sueños. Con él, Helena acreditaba que el cielo era el límite. Pero todo eso mudó abruptamente con el nacimiento de Tomás. Una mañana, o sol entraba pela janela, iluminaba el cuarto bagunzado. En cuanto Tomás dormía, Helena comenzó a arrumar a casa. Él ainda lembraba de las promesas de amor eterno que Marcos susurraba en sus oídos. Mas un día, a felicidad se estillazó en un momento de raiva. ¡Traidora!, él le gritó, a voz carregada de rancor. As acusaciones eran brutales. Marcos a expulsou de casa, levando a vida que ela conhecia com ele. Helena saiu com Tomás nos braços, o coração pesado como chumbo. A cidade, uma metrópole pulsante de vidas e histórias, tornou-se um local frio e indiferente. As pessoas olhavam com desprezo, julgando uma mãe solteira que, segundo eles, não tinha caráter. Tudo ficava mais difícil. Cada dia era uma luta para colocar comida na mesa. As sombras do passado perseguiam Helena. O grande amor que se tornara dor e solidão. As memórias de risos e noites de amor aqueciam seu peito, mas a realidade cortava fundo. Quem diria que aquele marido que prometeu ser o seu tudo a deixaria tão sozinha? A busca por dignidade se transformou em um farol. Preciso provar que Tomás é filho do Marcos. Ele precisa conhecer seu pai. Essa ideia queimava na mente de Helena, alimentando sua determinação. Mas a cada esquina que virava, os olhares cruéis das pessoas a faziam sentir-se invisível. Em uma noite fria, enquanto procurava uma loja de itens usados, algo a chamou a atenção. Uma pequena caixa, empoeirada, escondida em uma prateleira. Ela a pegou. Dentro, um testamento amarelado. Palavras escritas com pressa, mas claras. Revelações obscuras. Uma linhagem que se entrelaçava com a história de Marcos. O que é isso? Seu coração disparou. O que mais ela não sabia sobre ele? E sobre Tomás? Este era o começo de um mistério que prometia mudanças drásticas. O segredo poderia desvelar verdades que atravessariam a estrutura familiar que ela pensava ter perdido. No entanto, com cada nova descoberta, a tensão aumentava. Para onde essa busca poderia levá-la? Helena estava decidida a enfrentar qualquer tempestade que viesse. Mas também começava a perceber que a queda de Marcos talvez não fosse a solução esperada. Um futuro incerto a aguardava, cheio de sombras e revelações. A história ficou mais tensa quando Helena, em sua sala, segurou uma carta anônima em mãos. As palavras ecoavam em sua mente. Um futuro que não pode ser desfeito. Seu coração acelerou. O que isso realmente significava? Quais novos caminhos se abriram diante dela? A incerteza pairava no ar como uma névoa espessa, deixando perguntas sem respostas e um destino a ser desvendado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Helena segurava a carta anônima. As palavras a queimavam por dentro. Um futuro que não pode ser desfeito. O que isso significava? Seu coração estava acelerado, cada batida ecoando um misto de medo e curiosidade. Se essa mensagem era realmente uma resposta para a solidão e o desespero, o que mais poderia esconder? Ela sentou-se à mesa, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto o pequeno Tomás brincava no chão da sala. Os minutos se arrastavam. Então, um barulho à porta fez seu coração disparar. Era incomum receber visitas, e a última coisa que ela queria era mais julgamentos. Hesitante, levantou-se e caminhou cautelosamente em direção à entrada. Ao abrir a porta, ficou paralisada. Diante dela estava uma mulher elegante, com um olhar penetrante que misturava tristeza e determinação. Helena! A voz dela era baixa, mas firme. Preciso falar com você. Quem é você? A desconfiança tomou conta, mas havia algo em seu olhar que a intrigava. A mulher hesitou, como se pesasse suas palavras antes de continuar. Sou Cláudia, amiga de Marcos, e eu tenho algo importante a revelar sobre o passado dele. Algo que pode afetar a vida de Tomás. A menção de Tomás fez a cabeça de Helena girar. Como uma pessoa que não conhecia a sua história poderia ter informações relevantes sobre seu filho? Ela convidou a entrar. A mente uma tempestade de perguntas. Cláudia tornou-se direta. Marcos teve uma vida antes de você. Uma vida que ele tentou apagar. Uma vida que inclui outro filho. Essas palavras caíram sobre Helena como um raio. O que ela estava ouvindo? Um filho? Um irmão para Tomás? As imagens da família que ela havia sonhado até aquele momento começaram a desmoronar. Você está mentindo! Helena gritou, o desespero ressoando em sua voz. Não, eu não estou. Ouça-me, por favor. Eu fui próxima a eles. Marcos, ele se casou antes de você. Tinha uma mulher, Luísa, que estava grávida quando ele a deixou. E menino se chama Samuel. Ele sempre quis esquecer. Foi uma tragédia. Cláudia se interrompeu, ofegante, enquanto a verdade se abria como uma ferida fresca. Os olhos de Helena ardendo, ela não conseguia processar. O que significava isso? Tomás poderia ter um irmão? E Marcos lutando para manter esse segredo? A angústia que a invadia era opressiva. O que ela deveria sentir? Raiva? Compaixão? Traição? Em meio a isso tudo, uma nova verdade se desenhava, formando um quebra-cabeça que ela mal conseguia visualizar. Por que você está me contando isso? A voz de Helena saiu mais baixa, tentando se segurar. O que você tem a ganhar? Marcos está mudando. Ele vai se casar novamente. E se ele descobrir que você sabe sobre Samuel, isso pode destruir a família que ele está tentando construir. Cláudia olhou nos olhos de Helena. A tensão entre as duas, criando um novo cenário repleto de possibilidades. Helena ficou em silêncio, o impacto da revelação a atordoando. Ela olhou para a mesa, onde a carta anônima ainda estava, a conexão entre essas informações se formando de maneira assustadora. O que ela deveria fazer com esse conhecimento? Revelar a verdade a Marcos? Proteger Tomás? Ou tudo isso era uma armadilha? O ar ficou pesado com a urgência da situação. A dor e a confusão misturavam-se em seu peito. Eu não sei o que fazer. Você precisa decidir rápido, Cláudia respondeu, o tom grave.
Marcos pode descobrir a qualquer momento. E você pode perder Tomás de vez. O mundo ao redor de Helena parecia ter estourado como um balão. Os pensamentos se chocavam e misturavam. O futuro que ela pensava que tinha estava mudando completamente. O que mais poderia aparecer nesse emaranhado de segredos? Ela se viu diante de uma encruzilhada sem saída, sem saber como seguir em frente, e o peso das decisões que surgiam se tornava cada vez mais insuportável. E assim, a dúvida pairava no ar, tal como uma névoa, cega e implacável. O que viria a seguir? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Helena estava paralisada, os olhos fixos em Cláudia. O que ela havia escutado parecia surreal, como um pesadelo que não estava disposta a viver. Um filho, um irmão para Tomás? O mundo começava a girar, e seus pensamentos eram uma tempestade. Afinal, quem era essa mulher? E por que estava revelando tudo isso agora? Um filho chamado Samuel, sussurrou, quase sem conseguir articular as palavras. Sim, confirmou Cláudia, seus olhos sérios. Marcos se casou antes de você, uma relação que ele queria apagar. Luísa foi embora, mas Samuel, ele sempre existiu. As lembranças de Marcos, seus sorrisos, a confiança que parecia ter construído em torno deles, tudo agora se desfazia aos pés de Helena. E por que você está me contando isso? Sua voz tremia, evidenciando a confusão que a dominava. Porque eu me preocupo com você e com Tomás, respondeu Cláudia, a tensão explodindo no ar entre elas. Marcos vai se casar de novo, e se ele descobrir que você sabe sobre Samuel, isso pode destruir tudo. Helena sentiu uma vontade imensa de gritar, de estourar como um balão nas mãos. O futuro que ela sonhara não parecia mais lá. Ela olhou para Tomás, que brincava ao fundo, alheio a tudo aquilo, sua inocência contrastando com a tempestade em sua alma. O que eu faço com isso, Cláudia? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, um grito cortou o ar, interrompendo a conversa. Helena! A voz era conhecida. Era Marcos, ecoando no corredor. O coração dela disparou, um frio a invadiu. E seguindo a voz, ele entrou sem bater. Seu olhar de raiva e confusão era inconfundível. Cláudia, ele bradou, indignado. O que você está fazendo aqui? Helena queria se esconder, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. A tensão explodia ao seu redor. Cada segundo parecia uma eternidade. Marcos, ele está aqui. Marcos se virou para ela. O olhar de desprezo se transformando em uma mistura de choque e verdadeiro medo. O que você sabe, Helena? A pergunta era grave, o peso nas palavras quase fatal. Cláudia avançou, colocando-se entre os dois. Marcos, precisamos falar. Falar? Falar sobre o quê? Ele estava em chamas. Helena nunca o tinha visto tão fora de controle. Sobre você? Sobre o seu passado? Cláudia respondeu, e a frieza em sua voz desatou um impulso de pânico em Helena. Parem, vocês estão sendo ridículas. Eu não tenho nada a esconder. Marcos gritou, mas o brilho de seus olhos denunciava como estava nervoso. Mas então, um silêncio denso tomou conta do ambiente. O telefone de Cláudia vibrava insistentemente na mesa. A mulher hesitou, mas ao olhar para a tela, a expressão dela mudou para uma mistura de horror e choque. Oh, não! Sussurrou, a mão cobrindo a boca. Cláudia, o que foi? Helena perguntou, o coração acelerado.
Esse momento, essa fração de segundo poderia mudar tudo e novamente. É sobre Samuel. As palavras dela mal escaparam. Ele teve um grave acidente. O ar escapou dos pulmões de Helena. O quê? Naquele instante, Marco levou as mãos à cabeça, os olhos arregalados. Ele parecia em choque, mas o que Helena sentiu foi algo mais profundo. Uma reviravolta. O destino havia lançado um novo desafio sobre eles. E agora a verdade sobre Samuel também estava em jogo. O que isso significava para Tomás? Eu preciso ir, ele murmurou, saindo em disparada. Mas antes que pudesse alcançar a porta, Helena gritou: Marcos, espera! Uma nova realidade se formava. A dor de um pai que poderia perder um filho. O segredo que se aproximava. E o que isso significava para ela. Tudo isso estava mudando rapidamente. Então ela percebeu. Tudo poderia ser diferente. Um sentimento misto de compaixão e vingança a dominava. Cláudia, me diga tudo, ela exigiu. O que mais você não me contou? O silêncio preenchia o espaço entre elas mais uma vez, carregando a ansiedade e o medo. A pergunta pairava no ar, e Helena sentiu que no fundo de sua alma, algo estava prestes a estourar como um temporizador que contava os segundos finais antes de uma explosão. E o futuro agora era um grande ponto de interrogação. Helena estava paralisada, os olhos fixos em Cláudia. O que ela havia escutado parecia surreal, como um pesadelo que não estava disposta a viver. Um filho, um irmão para Tomás? O mundo começou a girar e seus pensamentos eram uma tempestade. Afinal, quem era essa mulher? E por que estava revelando tudo isso agora? Um filho chamado Samuel, sussurrou, quase sem conseguir articular as palavras. Sim, confirmou Cláudia, seus olhos sérios. Marcos se casou antes de você, uma relação que ele queria apagar. Luísa foi embora, mas Samuel... Ele sempre existiu. As lembranças de Marcos, seus sorrisos, a confiança que parecia ter construído ao redor deles, tudo agora se desvanecia. E por que você está me contando isso? Sua voz tremia, evidenciando a confusão que a dominava. Porque eu me preocupo com você e com Tomás, respondeu Cláudia, a tensão explodindo no ar entre elas. Marcos vai se casar de novo. E se ele descobrir que você sabe sobre Samuel, isso pode destruir tudo. O olhar de Helena se fixou na carta anônima, como se ela tivesse vida própria. Lembranças de um futuro que parecia seguro, agora se transformavam em uma névoa densa, como um labirinto sem saída. A urgência da situação ficou evidente quando, de repente, um estrondo veio da porta. Assustada, Helena se virou enquanto uma figura conhecida apareceu. O coração dela disparou. Marcos, espera! A voz dela cortou o ar, mas ele já estava em cima. Cláudia! Gritou indignado. O que você está fazendo aqui? Uma faísca de pânico cruzou o rosto de Cláudia, mas antes que pudesse dizer algo, o telefone dela vibrou novamente, quase em um lamento. Ela olhou para a tela e a expressão mudou. Oh, não! Cláudia, o que foi? Helena sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. É sobre Samuel! As palavras ecoaram e o coração de Helena estremeceu. Nesse instante, a porta da sala se escancarou com um estrondo, fazendo todos congelarem. Um homem, todo de preto, entrou apressadamente, com um olhar alarmado. Samuel, ele... balbuciou ofegante. O ar da sala ficou pesado como chumbo. Quem é você?
perguntou Marcos, a voz tensa. Sou Pedro, amigo de Samuel. Ele sofreu um grave acidente. Não sabemos se... A sala se transformou em um cenário de horror. Helena levantou os olhos, um frio queimando em seu peito. Um acidente? A ideia de que Tomás poderia perder um irmão antes mesmo de conhecê-lo a fez tremer. Calma! Onde está Samuel? Marcos exigiu, seu rosto pálido. Ele foi levado para o hospital. Foi uma batida de carro. E... O homem hesitou, prendendo a respiração. Tem algo mais. Alguém estava com ele. Helena sentiu o chão sob os pés se desestabilizando. Com quem ele estava? A pergunta escapuliu da boca dela como um grito silencioso. Uma menina, chamada Ana. Ela não sobreviveu. A última palavra soou como um eco gelado. O tempo pareceu parar. Silêncio. O ar estava denso, quase irrespirável. As emoções se misturaram. Alegria e tristeza, esperança e desespero. O coração de Helena palpitava, mas havia algo mais naquelas palavras. Marcos, você sabia dele? Sua voz saiu quase um sussurro, a raiva fervendo por dentro. Por que você nunca me contou que tinha outro filho? Ele a olhou com os olhos arregalados, perdidos. Eu não sabia que ele estava aqui. Não sabia de nada disso. Eu soube de Samuel há pouco tempo. A vulnerabilidade em seu olhar a fez hesitar. Isso não é só uma coincidência, é? Cláudia disse, a tensão acumulando. Oh! Não pode ser! Helena sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. O que isso significava para Tomás? Marcos, um homem que ela amou, agora revelava uma nova camada de segredos. Como você não sabe? Como? O desespero agora misturava-se com fúria e a incerteza da situação se tornava opressiva. Não sei. Nunca. Por que acha que eu mentiria? Os olhos dele estavam pingando em agonia. Helena olhou ao redor, o choque da revelação pesando em sua mente. Aquela tragédia inesperada mudaria tudo! E enquanto o homem de preto se afastava, o telefone de Cláudia vibrava novamente, como um sinal obscuro. Precisamos ir agora! Ela gritou. Mas Helena estava paralisada. Uma tempestade dentro dela. Um novo destino estava se formando, e ela percebeu que todas as peças do quebra-cabeça se conectavam de maneira assustadora. O que mais estava escondido ali? Todo aquele enredo estava mudando, e a pergunta se formava em sua mente. Até onde estavam dispostos a ir por amor? E até onde os segredos poderiam levar? O futuro era um abismo de escuridão, e a única coisa que restava eram ecos de perguntas, desespero e a necessidade de descobrir a verdade, não importando o custo. Helena estava paralisada, os olhos fixos em Cláudia. O que ela havia escutado parecia surreal, como um pesadelo que não estava disposta a viver. Um filho, um irmão para Tomás. O mundo começava a girar, e seus pensamentos eram uma tempestade. Afinal, quem era essa mulher? E por que estava revelando tudo isso agora? Um filho chamado Samuel, sussurrou, quase sem conseguir articular as palavras. Sim, confirmou Cláudia. Marcos se casou antes de você, uma relação que ele queria apagar. Luísa foi embora, mas Samuel, ele sempre existiu. As lembranças de Marcos, seus sorrisos, a confiança construída entre os dois, tudo agora se desvanecia. E por que você está me contando isso? Sua voz tremia, evidenciando a confusão. Por que me preocupo com você e com Tomás? Respondeu Cláudia, a tensão no ar parecendo eletrificada. Marcos vai se casar de novo e, se ele descobrir que você sabe sobre Samuel, isso pode destruir tudo.
Enquanto as palavras reverberavam na mente de Helena, um estrondo veio da porta. Um homem, magro e ofegante, entrou apressadamente. Samuel, ele sofreu um grave acidente. A voz dele transbordava pânico. Quem é você? Perguntou Marcos, seu olhar de indignação se transformando em preocupação. Sou Pedro, amigo de Samuel. Ele foi levado para o hospital. É sério. Helena sentiu um frio subir pela espinha. O que aconteceu? Ele teve uma batida de carro e alguém estava com ele. A fala dele pairou no ar, pesando como chumbo. Quem? Helena mal conseguia respirar. Como era possível que aquele desdobramento complicasse ainda mais a situação? Uma menina chamada Ana. Ela não sobreviveu. O silêncio se instalou. O coração de Helena arremetia. A brisa pesada da dor parecia invadir a sala, tornando tudo opressivo. Marcos ficou imóvel, absorvendo a notícia. Sua palidez se tornou mais evidente. Não pode ser. O desespero transparecia em sua voz. A imagem de um irmão perdido antes mesmo de ser conhecido inundou os pensamentos de Helena. Uma nova combinação de emoções se formava em seu peito. Precisamos ir agora! Pedro exclamou. Ele estava certo. Cada segundo que passava parecia guardar mais segredos e mais dores. Mas Helena estava paralisada. A tempestade interna intensificando-se. Uma nova verdade se firmava entre eles. E a pergunta se destacava ainda mais. Esse não era apenas um acidente. Marcos, você sabia disso? Sabia que Samuel estava aqui? Por que não me contou? A indignação estourou, quase como um grito. Não! Eu não sabia! Eu só soube do filho agora! Mas algo em seu olhar mudou, quase como se uma máscara tivesse caído. E então, no silêncio pesado da sala, Cláudia, com um olhar de desespero, começou a recuar. Marcos, isso não é tudo. Os olhos de Helena se arregalaram. O que você quer dizer? Cláudia hesitou antes de continuar, a tensão quase palpável. Samuel não é o único. Ele tem um pai. Um pai que poderia impedir Marcos de ser o que é agora. A revelação escorregou pela língua dela como veneno. Do que você está falando? Helena perguntou, o mundo começando a girar novamente. A ideia de que Marcos pudesse ter mais segredos a abalar era insuportável. Eu tinha que vir informar. Samuel, ele não é filho de Luísa. As palavras de Cláudia cortaram como faca. Ele é filho de alguém mais. E não sei como, mas essa informação chega. E pode mudar tudo. Marcos cerrou os punhos, seus olhos escuros chispando com a mistura de raiva e confusão. Você não pode estar falando sério. As palavras de Cláudia soaram como uma bomba estourando na sala. Silenciosa, mas devastadora. Helena sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O que mais estava escondido? E se ele descobrir? E se isso afetar Tomás? O desespero a consumia à medida que a angústia da situação crescia. Helena, você tem que decidir agora. O tom de Cláudia era intenso, determinado. O que você fará com essa informação? Como um eco, as perguntas rondavam sua mente, e o peso da decisão se tornava mais opressivo. Um novo destino estava se formando diante dela, onde não havia mais certezas, apenas sombras patrulhando seu caminho. E como se a vida tivesse um senso de humor cruel, o telefone de Cláudia vibrou uma última vez, obrigando-a a olhar rapidamente para a tela. É uma mensagem da Luísa. A revelação caía como um raio e um silêncio mortal tomou espaço novamente. Luísa, o que ela quer? O medo a deixava em estado de alerta. Ela diz que precisa falar,
que tem algo urgente sobre o passado. Palavras saíram da boca de Cláudia e pareciam ecoar em todo o recinto. E mais uma vez, o mundo se tornava um labirinto de incertezas. O que poderia a mãe de Samuel querer com tantas revelações? O que tudo isso significava para Tomás? A verdade estava prestes a se desenrolar, mas a continuidade da história agora pairava em uma linha tênue. Apenas um fio sustentava vidas, destinos e segredos que estavam prestes a ser arrancados da escuridão. Helena mal tinha tempo para processar a mensagem de Cláudia quando o telefone dela vibrou novamente, como se estivesse chamando a ação. O ar estava carregado de tensão e a sala parecia encolher ao redor delas. O olhar de Cláudia passou de sério a alarmado enquanto ela olhava para a tela. Heloísa! Ela quer conversar sobre Samuel. Urgentemente! A voz de Cláudia tremia e Helena pôde sentir a adrenalina correndo por suas veias. Se Luísa está disposta a falar, isso pode mudar tudo, pensou. Com um movimento súbito, olhou para Marcos, que estava parado ali, pálido, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Helena questionou, a ansiedade apertando seu peito. O rosto de Marcos ficou tenso, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Eu não sei, mas ela deve ter algo importante, não faria isso à toa. Ele respondeu, a voz embargada. Urgente? Não pode ser bom. Helena falou, amaldiçoando os próprios pensamentos. O silêncio se instalou. Olhares se cruzaram, pesados como chumbo. Então, do nada, Pedro, o amigo de Samuel, interrompeu, quase ofegante. Eu preciso ir. Samuel está no hospital. A situação é crítica. Vou precisar da ajuda de vocês. As palavras dele eram um soco no estômago. Mas o que aconteceu? Cláudia perguntou, o rosto pálido. Ele estava com uma menina em uma festa. Eu não sei como aconteceu, mas foi um acidente. O carro capotou. E ela? Pedro hesitou, a dor nos olhos evidentes. Ela não sobreviveu. E Samuel ainda está lutando pela vida. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Como poderia isso estar acontecendo? Acidente? Uma vida por um fio? Sua mente girava. Samuel, eu mal o conheço, mas ele é irmão do Tomás. A dor e a culpa a invadiram como uma onda. Tem mais. Pedro continuou, como se o peso da verdade estivesse prestes a desabar. Antes do acidente, Samuel estava procurando por vocês. Ele tinha coisas para revelar. Coisas que ele descobriu sobre o passado do pai. A palavra pai ecoou na sala. O ar parecia mais espesso. Sobre o pai? Helena repetiu, o coração batendo rápido. Sim, não tenho certeza, mas acho que Samuel poderia saber algo que mudaria tudo. Revirar nossa compreensão sobre Marcos. Pedro confessou. O tom sombrio. Marcos se agitou, a tensão em seu corpo explosiva. O que ele poderia saber? O que está acontecendo? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o telefone de Cláudia vibrou outra vez, desta vez com uma mensagem. Todas as cabeças se viraram, a curiosidade e a ansiedade tomando conta do ambiente. Com um movimento quase mecânico, Cláudia leu. É Luísa! Ela diz que está perto, que vai chegar em alguns minutos. O pânico se desenrolou na mente de Helena. Ela vem para cá? O que ela vai fazer? O que ela vai dizer? A pergunta saiu em um turbilhão. Não sei.
Mas melhor prepararmos-nos. Cláudia respondeu, impassível. Ela pode ter a chave para muitos segredos, ou pode trazer mais problemas. A atmosfera se tornava eletricamente carregada, como se um raio estivesse prestes a atingir. Foi quando, de repente, a porta se abriu com violência e uma figura feminina entrou, ofegante. Helena reconheceu Luísa, mas não a imagem que estava em sua mente. Era diferente, parecendo mais velha, mais desgastada. Luísa! Marcos exclamou surpreso. O que você está fazendo aqui? Luísa olhou para todos com desespero no olhar. Eu preciso falar. É sobre Samuel. E você, Marcos? Tem algo que você não sabe? Algo que pode destruir tudo a cada palavra. Helena sentia como se cada revelação a atingisse como uma onda. Marcos deu um passo à frente, a expressão entre a defesa e o medo. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Luísa respirou fundo, se preparando para o impacto. Samuel, ele não é filho de Luísa. Ele é filho de alguém que você nunca imaginou. O mundo pareceu parar, os rostos se contorceram em confusão. Olhares atentos se encararam e um pânico profundo se apoderou de Helena. A revelação parecia algo que poderia desmantelar a fundação da vida que todos haviam construído até então. Quem? Quem é o pai de Samuel? Berrou Helena, a voz tremendo. Luísa hesitou, os olhos em busca de respostas que talvez nunca quisesse dar. A verdade é mais devastadora do que você imagina e pode mudar tudo entre nós. O ar ficou pesado. O que poderia ser tão terrível? Não! Cláudia gritou, levantando as mãos em um gesto de contenção. Você tem que nos contar agora! Mas antes que Luísa pudesse abrir a boca, um inesperado estrondo ecoou da porta, revolucionando a tensão. Alguém mais estava chegando. O que quer que fosse dito, teria que esperar. E a verdade agora estava mais perto do que jamais poderia estar. Luísa abriu a boca para falar, mas antes que qualquer palavra pudesse sair, a porta se escancarou novamente e um homem alto, de cabelos escuros e expressão preocupada, entrou na sala. Seus olhos estavam arregalados e sua presença exalava um ar de urgência. Samuel, ele está... A voz dele se cortou com o choque ao ver todos ali. Um silêncio pesado assomou. Marcos, perplexo, olhou para o recém-chegado. Quem é você? Sua voz era um rosnado, desconfiada. Desculpe, eu sou o Eric, amigo do Samuel. É uma emergência. Ele estava ofegante, com suor na testa. Ele teve um acidente e a situação é pior do que pensamos. A tensão na sala aumentou. Helena e Cláudia trocaram olhares de pânico. O que aconteceu? Clamou Helena, as palavras escapando de seus lábios com pressa. Ele estava em uma festa e a menina, a Ana, ela não está mais aqui. Eric baixou a cabeça, como se a própria dor o estivesse consumindo. E Samuel não está bem. E tem mais. Ele está em estado crítico. Marcos recuou um passo, o rosto pálido como uma folha. O que você quer dizer com em estado crítico? A voz dele era baixa, quase um sussurro. Ele pediu para ver você, Marcos, Eric disse, a voz tremendo. E ele disse que tinha algo importante a revelar sobre o passado, algo que nunca devia ter sido escondido. Sobre o passado? Helena repetiu, o coração disparando.
Era como se todos os fios da sua história estivessem se entrelaçando de maneira caótica. O que Samuel poderia saber que mudaria tudo? Eric parecia hesitar. Antes do acidente, ele me falou sobre uma conversa que teve com Luísa. Algo que poderia afetar sua vida e de Tomás. Ele olhou para Luísa, que tinha perdido a cor. Sobre o que você está falando? Luísa perguntou, a voz quase um sussurro. O medo em seu olhar era palpável. Antes que Eric pudesse responder, a porta se abriu novamente. Um grupo de médicos entrou e todos na sala se afastaram com urgência. O que está acontecendo aqui? Um dos médicos perguntou, seu olhar avaliando a situação. Samuel, ele está ferido. Precisamos ir ao hospital, pediu Eric, como se o tempo estivesse se esvaindo. Vá já, depois voltamos a falar. Marcos gritou, e todos pareciam se mover em câmera lenta. Mas o ar estava carregado de algo mais. Uma sensação de que a verdade, que sempre pairava nas sombras, estava prestes a ser exposta, e isso podia ser devastador. De repente, Helena lembrou da carta que tinha recebido. As palavras ainda ecoando em sua mente. Um futuro que não pode ser desfeito. Um frio passou pela sua espinha. O que mais estava escondido? A realidade estava se formando ao seu redor com um peso insuportável. Enquanto todos se apressavam para a saída, Helena hesitou. Espera! Gritou, antes que eles partissem. Eu preciso saber! É sobre o pai de Samuel. O que Samuel poderia ter descoberto? O silêncio pesado se tornou palpável novamente. Eric olhou profundamente nos olhos de Helena. Eu não posso contar tudo agora, mas se você quer mesmo saber, o tempo está se esgotando. Samuel pode te dar as respostas que você precisa, e podem ser mais chocantes do que você imagina. Mas o que isso significa? O que ele tem a ver com Tomás? A voz de Helena tremia com a pergunta não feita. Um pânico crescente se formava em sua mente e coração. Antes que a resposta pudesse ser revelada, os gritos de socorro já ecoavam do exterior. E Helena começou a ver tudo como um emaranhado de fios entrelaçados, que poderia arrebentar a qualquer momento. O destino estava se desenrolando, e a verdade se aproximava como um furacão. Vamos! Não temos tempo! Eric ordenou, e todos seguiram em direção à saída. Mas uma pergunta ficou pendurada no ar. O que mais estava por trás desse acidente? Que segredos sombrios a verdade de Samuel viria à luz? Helena sentiu angústia crescente. Um sentimento de que tudo o que acreditava estar certo poderia ser destruído em questão de segundos. E ela estava prestes a descobrir como. Luísa abriu a boca para falar. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, a porta se escancarou com uma força inesperada. Um homem alto surgiu. Sua expressão era de desespero e o medo transparecia em seus olhos. Ele exigiu, com uma voz que tremia entre a raiva e a preocupação. Meu nome é Daniel, amigo do Samuel. Ele está em estado crítico no hospital. Precisamos ir agora. A urgência nas palavras dele ecoou no ar e o ambiente ficou quente com a ansiedade. Crítico? O que aconteceu? Helena perguntou, seu coração acelerando. Cada batida parecia um grito. Ele estava no carro com uma menina, Ana. Teve um acidente, ela não sobreviveu. Daniel falava rápido, sua respiração pesada. Samuel, ele não está bem. Ele pediu para ver você, Marcos. Mas tem mais. Ele disse algo antes de perder a consciência. Algo que pode mudar tudo. Marcos ficou paralisado, os olhos arregalados. Mudar o quê? O que ele disse? Disse algo sobre um segredo sobre você. Daniel continuou, olhando para Luísa. Disse que agora que ele sabe, ninguém estará a salvo. O ar na sala ficou pesado,
como se um manto de tensão cobrisse todos ali. Um segredo? Qual segredo? Helena perguntou, a inquietação crescendo dentro dela. Ele disse que você não é o pai dele, Marcos. As palavras caíram como uma bomba, ecoando no silêncio. A sala pareceu girar, e as expressões mudaram para uma mistura de choque e incredulidade. Como assim? O que você quer dizer? Marcos gritou, a raiva explodindo em sua voz. Claro que sou o pai dele! Eu sempre fui! Ele disse que você não é o único que carrega um segredo. Daniel respondeu com a voz tremendo. Antes da relação com Luísa, Samuel teve uma mãe, e ela pode ser alguém muito próximo a você. Ele disse que o passado de seu pai está mais ligado a você do que imagina. Meu pai? O que tem meu pai a ver com isso? Marcos retorquiu, a confusão em sua voz misturando-se com a fúria. Porque sua mãe? Ela pode ter escondido algo. Daniel respirou fundo, como se preparasse para outro choque. Ele mencionou uma mulher diferente. Uma história antiga que pode mudar tudo o que você acreditava saber. Helena se sentiu tonta. A ideia de que Samuel, um irmão para Tomás, pudesse estar ligado a um segredo que envolvia Marcos e sua mãe, a fez perder o fôlego. O que isso significa? O que Samuel realmente é para nós? Precisamos ir agora! Daniel insistiu, sem tempo a perder. Mas Helena sentiu como se cada palavra a atingisse como um soco no estômago. Marcos balançou a cabeça, desesperado por respostas. Mas antes que pudesse perguntar novamente, o telefone de Luísa vibrou na mesa, parecendo um sinal de alerta. Ela olhou rapidamente, seu rosto palidecendo. É Luísa! Seus olhos se arregalaram. Ela disse que está a caminho e que tem algo urgente sobre o pai de Samuel. O pânico se instalou novamente. O que ela vai dizer? Helena perguntou, a voz quase a sussurro, enquanto o medo dela se intensificava. Não sei, mas se é verdade o que Daniel disse, temos que estar preparados para tudo, Marcos implorou, a ansiedade visível em sua face. Helena ficou em silêncio. O evento estava se desenrolando e cada segundo contava. O que Luísa poderia revelar? O que mais estava escondido? Seu coração disparou. Tudo o que ela achava ser uma simples tragédia poderia se transformar em um caos total, mudando a vida de todos para sempre. Enquanto esperavam, o ar encheu-se de questões não ditas. O que mais poderiam descobrir? O que mais estava prestes a desmoronar? A imagem de uma família se desmantelando surgiu na mente de Helena, e ela sentiu uma onda de desespero. E no centro de tudo isso, o destino de Samuel pairava, uma linha tênue entre a vida e a morte. E entre segredos que poderiam muito bem arruinar tudo, o futuro estava incerto e a verdade estava mais próxima do que nunca. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Helena estava prestes a descobrir a verdade, o que Deus a havia preparado para aquele momento. Quando Daniel respondeu, Samuel disse que aquele segredo o estava consumindo. Ele chama Marcos de pai, mas Marcos interrompeu quase gritando. Mas o quê? O que mais tem a me dizer? Ele estava nervoso, a voz falhando. Helena podia ver o suor escorrendo pela testa dele, e a angústia estava estampada em seu rosto. Era sobre a mãe dele, sobre quem realmente é, Daniel disse, ofegante. Antes que pudesse terminar, uma luz ofuscante passou pela porta. Uma ambulância estava estacionando na calçada, sirenes tocando, e os gritos de urgência começaram a ecoar no ar.
Helena sentiu o coração acelerar. O medo a consumia. Ele está em perigo, murmurou a voz trêmula. Todos na sala estavam agora em movimento, empurrando-se pela entrada, a pressão crescente no peito dela. O que estava acontecendo com Samuel? Era hora de agir! Mas antes que pudesse dar um passo, o telefone de Luísa tocou novamente. Ela olhou para a tela, seus olhos se alargando. É minha mãe, ela sussurrou. A expressão no rosto dela era de desespero. Ela disse que tem algo para me contar, algo sobre Samuel. Suas mãos trêmulas seguravam o telefone, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Atenção! Gritou uma enfermeira, correndo para dentro do edifício. Precisamos de espaço. O paciente está se dirigindo para a sala de emergência. Fora do caminho! O caos parecia estar se acumulando como nuvens escuras, e Helena sabia que não tinha tempo a perder. Luísa, você vai atender? Helena perguntou, o desespero refletido em seu olhar. Não posso. Luísa respondeu, a voz falhando. Ela não pode. Deve haver algo mais. Eu não quero saber. Mas antes que Helena pudesse insistir, a porta se abriu novamente e um médico entrou com um olhar sério. Quem é o responsável pelo paciente Samuel? O médico perguntou e o ambiente ficou pesado novamente. Eu sou. Marcos se adiantou, a voz buscando firmeza. O que aconteceu com ele? Ele teve um acidente. A situação é grave, mas há algo que você precisa saber. Há informações que dão conta de que ele tem uma condição rara. Uma condição que pode afetar sua vida. E sua mãe tem um papel nisso. Minha mãe? A voz de Marcos soou confusa. E Helena podia ver o tormento em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Samuel pode não ser quem você pensa. Os exames mostraram que ele não tem a mesma genética que você. Isso pode mudar tudo o que você achava que era verdade, disse o médico enquanto todos ao redor se encolhiam, os rostos em choque. Era o ápice da revelação. Como assim? Helena sussurrou, tentando processar tudo. O mundo ao redor dela desmoronava. O que aquele homem estava dizendo? Ele pode ser adotado ou ter outra mãe. O médico continuou, a seriedade no olhar dele. Precisamos da sua ajuda. A mãe pode ser a chave para entender a situação dele. As palavras ecoavam na mente de Helena. Uma nova variável mudaria tudo e ela tinha que agir. Mas, ao mesmo tempo, um peso apertava o peito dela. Como tudo isso se conectava? Luísa começou a desesperar-se. Não é verdade. Samuel é meu filho. Eu não posso perder meu filho. E a dor na voz dela cortou como uma faca. Os olhares se cruzaram e tudo mudou. Helena ficou paralisada. O que está acontecendo? Cada batida do coração era um grito. Levava a mente a questionar realidades até aquele momento tidas como verdadeiras. Samuel pode ser filho de alguém mais. Daniel murmurou, os olhos arregalados, e Helena sentiu-se tonta. Pai de quem? Gritou Marcos, e o ar estava denso com segredos, reviravoltas que transformavam a vida de todos ali. O que mais poderia ser revelado? O futuro estava agonizando em uma incerteza que ninguém poderia suportar. Um novo mistério estava surgindo, uma bomba prestes a explodir. E juntos, mas separados pelas verdades ocultas, eles olhavam para o abismo, sem saber o que viriam ao final dessa jornada. Mais dor ou alguma forma de redenção. A tensão estava em seu pico, e a história continuava desdobrando-se, o que mais estava curtido nas sombras. A sala estava em um frenesim de emoções. O médico havia despejado uma bomba, e todos ali pareciam paralisados pelas revelações.
Helena olhou para Marcos, os olhos cheios de perguntas e o coração na garganta. Um segredo sobre Samuel? O que ele sabe? O que ele é para nós? A urgência tomou conta da atmosfera e a tensão era palpável. Marcos, em um misto de desespero e raiva, olhou para Luísa, como se esperasse respostas. Eu não posso acreditar que tudo isso esteja acontecendo! Samuel é meu filho! É a minha família! O desespero contido em sua voz parecia quebrar a estrutura que sustentava a relação deles. Helena sentia o coração acelerar. Como tudo aquilo poderia estar desmoronando tão rapidamente? As palavras de Daniel ecoavam em sua cabeça. O passado dele está mais ligado a você do que imagina. O que isso significava realmente? E tinha a ver com Tomás? Escutem, começou Luísa, quase num sussurro, o semblante tremendo. Samuel ele sempre foi parte de algo maior que nós três. Ela se virou para Marcos, a sinceridade em seu olhar. Ele é seu filho, mas também é uma parte de mim, de uma vida que nunca deixei para trás. E eu só quero que ele esteja salvo. A urgência das suas palavras parecia fundir-se ao caos do momento, enquanto o grupo se movia em direção à saída. Precisamos ir agora! Gritou Eric, a voz trêmula. O hospital não vai esperar. Helena entrou na pressão e puxou a mão de Tomás, que olhava para a cena com a inocência de uma criança, sem entender. Vamos, meu amor, disse ela, tentando manter a calma. Precisamos ajudar seu irmão. A palavra vibrava dentro dela. Irmão. Foi uma nova realidade que agora tinha que enfrentar. No caminho, as sirenes da ambulância ecoavam enquanto eles corriam para o hospital. Os corredores estavam cheios de luzes piscantes e profissionais de saúde que se moviam apressadamente. Helena sentiu que cada passo as levava mais perto de uma verdade dolorosa. O que Samuel poderia dizer que mudaria tudo? O que estava escondido nas sombras dos segredos familiares? Quando chegaram à sala de emergência, a tensão era quase insuportável. Samuel está sendo tratado, disse uma enfermeira, e a frase parecia um convite para a esperança. Mas Luísa estava inquieta. É muito tarde para isso? E a dúvida pesava no ar. Marcos, agora pálido e angustiado, olhou para a porta. Eu só quero que ele fique bem. Eu preciso dele. O amor e o medo se entrelaçavam e a sala parecia ficar cada vez menor. De repente, a porta se abriu e um médico apareceu. Samuel está fora de perigo por enquanto, mas precisamos conversar sobre o que você pode não saber. Os olhos de todos se fixaram no médico, os corações batendo forte. Samuel não é só seu filho, Marcos. Ele pode estar ligado a uma verdade que você nunca percebeu e precisam entendê-la antes que seja tarde demais. As palavras ecoaram como uma sentença, cada sílaba se tornando um nó na garganta de todos. Foram momentos tensos até que souberam que Samuel estava estável. A esperança, embora ainda branca e sutil, começava a emergir do turbilhão. Mas mesmo assim, a verdade estava à espreita, como um tubarão à espreita na água. Elas precisavam se preparar. Na sala de espera, Helena olhou nos olhos de Luísa. Você deve nos contar tudo, agora! As palavras saíram rasgando o silêncio. O que mais não sabemos? Qual é de fato a conexão entre vocês dois? Havia uma determinação em sua voz. A dor deles poderia ser mitigada pela verdade, por mais difícil que fosse. Luísa assentiu,
as lágrimas escorrendo. Eu vou contar tudo o que você precisa saber. A sala estava pronta para ouvir, mas então um grito ecoou do corredor. Mãe! Os olhos de Helena se arregalaram. Era Samuel, naqueles instantes. O espaço se preenchia de um novo tipo de amor. Um tipo que poderia curar. Ele precisa saber quem somos. Ele precisa de todos nós. E o fluxo de emoções, um turbilhão de dor, amor e esperança, envolveu a todos. E assim, com um novo capítulo prestes a ser escrito, Helena ficou ali, cercada pela família que construíra em meio a segredos e dor, mas que agora enfrentava a verdade de mãos dadas. O futuro, com toda a sua complexidade, estava prestes a se desenrolar. E apenas o tempo diria se o amor seria suficiente para superar os desafios que estavam por vir. Um mistério pairava no ar. E a história não havia terminado. Agora eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.